Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de biologia. Hoje nós vamos complementar o nosso conteúdo lá do primeiro assunto, né, primeira aula que a gente teve, falando hoje sobre os reinos e domínios. Lá a gente observou um pouco, né, como se deu a origem da vida no planeta Terra, tá, pessoal? Então vamos para frente aqui na nossa videoaula de hoje. Claro, né, por que teve essa classificação em reinos, né? Quais são esses reinos? Por que classificar os animais, os organismos em domínios? Por que surgiu essa divisão? Num primeiro momento, pessoal, é interessante a gente lembrar para vocês o seguinte: lá no início, quando a gente observou ainda na Terra primitiva, né, que seres simples, seres, né, unicelulares, com apenas uma célula muito simples, composta praticamente do núcleo de uma membrana, né, e de um citoplasma, a gente observava, né, que esses seres, por serem simples e para aguentar e suportar a evolução, automaticamente eles tinham que, vamos dizer, criar novos conteúdos e, nesse caso das células, novas organelas, para que assim nós tivéssemos novos organismos surgindo naquele ambiente. Foi aí que a gente pôde observar, por exemplo, né, que com os eucariontes, que já são células bem mais, né, organizadas e com organelas diferentes das procariontes, que surge justamente uma célula de complexidade maior. E essa célula, pessoal, era capaz de acumular também uma maior coleção de genes, que a gente sabe que é onde encontra-se o material genético nosso, e também de enzimas essas que são necessárias aí para a manutenção do organismo, né? Algumas participando inclusive do processo de metabolismo, que são as reações químicas que ocorrem no nosso organismo para dar nutrientes aí para os seres, tá, pessoal? Então essa célula eucariota, né, ela pôde reunir no seu formato, né, uma formação maior de colônias, né? E aí tivemos nessa célula uma divisão de trabalho, sendo que cada organela ficou responsável, né, por uma função específica dentro, né, da célula, né, dentro do processo celular, de divisão celular, de respiração celular. Então, cada uma dessas organelas ficou responsável por uma função. E aí nós tivemos justamente a abertura, né, de caminho para a formação de organismos multicelulares, ou seja, nós deixamos de ser unicelulares e passamos a ser multicelulares, né? Então é um organismo mais complexo. Se a gente analisar as imagens aí das duas células, pessoal, a gente vai ver justamente esses detalhes. Nessa célula aqui, que é a procariota, né, você analisa praticamente o núcleo, uma cápsula que sustenta e dá sustentação a esse núcleo, esse flagelo, né, que fazia com que ela pudesse se movimentar através da vibração, e uma parede celular, né? Quando a gente vai para a célula eucariota, a gente já observa, pessoal, novas organelas que vão surgindo, inclusive as mitocôndrias, que fazem parte do processo de síntese de energia, né, no organismo, ou seja, é justamente as mitocôndrias que vão fazer o trabalho de fornecer energia, né, para a sobrevivência do organismo. E aí a gente já observa a presença de ribossomos, a presença de um nucleolo, a presença de um núcleo, e a gente lembra, cada organela é responsável por uma função específica dentro da célula, tá, pessoal? Então a gente observa já uma diferença, né, de organismos. E aí, a gente passando adiante, nós observamos, né, que ao longo do tempo, né, como o propósito era classificar os seres, os organismos, então eles foram propondo diversos sistemas de classificação para organizar essa imensa variedade de espécies atuais e, claro, indicar o grau de parentesco evolutivo entre elas, isto é, indicar o caminho da evolução. Como é que um ser ancestral dá origem, né, para um ser futuro? Então, isso vai ocorrer, de certa forma, através desse processo de evolução, o processo de mutação, o processo de seleção natural, e a gente tinha que classificar, ter uma classificação para entender melhor
como isso funciona. Esse sistema de classificação que vocês observam aí na imagem, observe aqui, eu tenho um protista unicelular como sendo o ancestral, né, dos demais. Observem aí, tá? O primeiro ser vivo, um protista unicelular, apenas com um flagelo, uma cápsula e um pequeno núcleo no seu interior. E aí nós vamos observando que com o passar do tempo, nós vamos surgindo com novos organismos, vai aparecer os primeiros organismos eucariotos, e aí depois vai começar a aparecer justamente os organismos procariontes, né, pluricelulares, que aí nós já temos um organismo mais completo, né, com muitas células, com células diferentes e que cada uma faz uma função específica dentro daquele organismo, tá? Então foram vários os sistemas de classificação, até a gente chegar no ano de 1969, pessoal, quando o cientista Robert Whittaker, ele agrupou os seres vivos em 5 reinos, e ele agrupou com base na organização celular e também no tipo de nutrição, ou seja, os procariontes foram para um lado, os eucariontes para o outro, aqueles organismos que se alimentavam, né, tinham uma nutrição autotrófica, que conseguem o seu próprio alimento, vão para um lado, os heterotróficos, que têm que se alimentar, conseguir nutrientes a partir de outros seres, fica classificado de outra forma. Então, o Whittaker, em 1969, ele propôs essa classificação justamente dividindo em 5 reinos. O Monera, né, que a gente observa aqui, tá? O Monera, o Protista, o Plantei, que a gente lê Plantae ou o Metafita, mas no latim é o Plante, tá? O Animalia ou Metazoa e também o reino Fungi, que nós vamos observar agora detalhadamente cada um desses, tá? O primeiro a trazer, né, as informações aqui é sobre o reino Monera, tá, pessoal? Esse reino, como vocês observam aí, ele é formado basicamente pelas bactérias, também os organismos unicelulares procariontes, tá? Daquela célula bem simples, tá bom? E muitas são heterotróficas, ou seja, elas não conseguem produzir, né, o seu próprio alimento. Porém, nesse mesmo reino, nós vamos ter também algumas bactérias que são autotróficas, né, que conseguem por si só conseguir o seu alimento, tá? E aí nas imagens a gente observa, né, justamente um grupamento de bactérias, né, compondo esse reino Monera, tá? Lembrem-se, no Monera nós temos tanto bactérias heterotróficas quanto autotróficas, tá? Aquelas que não conseguem alimento próprio por si só e aquelas que conseguem sobreviver, né, ela mesma fabricando, construindo o seu próprio alimento, tá, pessoal? O outro reino que eu apresento para vocês é o Protista. Nesse reino, geralmente composto aí por seres unicelulares eucariontes, tá, pessoal? Ou seja, nós vamos ter aí os protozoários, que são heterotróficos, eles não conseguem, né, produzir o seu próprio alimento, e aí a gente encontra a figurazinha da ameba, tá, pessoal? Inclusive, deixa eu marcar ela aqui para vocês observarem melhor, tá? Aqui, ó. Isso aí é uma ameba, é um exemplo, né, dos organismos que integram o reino protista, tá? Nós vamos ter também algas unicelulares que são autotróficas, ou seja, essas algas elas já conseguem produzir o seu alimento, tá? E nessa classe a gente cita as algas chamadas de diatomáceas, tá bom? E aí depois, em novas classificações, o grupo passou também a incluir algumas algas que são pluricelulares, né, que tem várias células, como as algas verdes, vermelhas e também as algas pardas, tá, pessoal? Passando adiante, apresento para vocês o sistema, aliás, né, de 5 reinos, o reino Plantei, ou o Plantae, né, como está escrito aí. E aí a gente observa claramente, né, que é constituído pelas plantas terrestres, tá? Nele também a gente vai encontrar organismos eucariontes, pluricelulares, né, com diversas células, pessoal, e também autotróficos, né, já que a maioria das plantas são autotróficas, justamente conseguindo o seu alimento através da sucção,
né, de sais minerais e de água lá do subsolo, através dos vasos lenhosos, tá? E chega lá na folha, lá na parte de cima, aproveita a luminosidade, a luz solar e transforma, né, no processo de fotossíntese, né, jogando aí vários nutrientes para o resto da planta. Então, eles são seres autotróficos, né? Eles conseguem por si só fabricar o seu próprio alimento, tá, pessoal? Trazendo para vocês o reino Animalia ou Metazoa, né? Aí compreende justamente os eucariontes pluricelulares e heterotróficos, ou seja, nós estamos inclusos, pessoal, nesse reino, no Animalia, tá? Já que nós não conseguimos obter, né, o nosso próprio alimento por si só, né? A gente tem que ingerir algumas substâncias, algumas moléculas orgânicas complexas, né, que são retiradas, né, de outros seres vivos. E aí, através do processo do metabolismo, né, a gente consegue quebrar essas moléculas orgânicas que são complexas, né, via catabolismo, né, que transforma essas moléculas complexas em moléculas simples para que o nosso organismo possa absorver, né, e aí conseguir a nutrição ideal. Tá, pessoal? Outro reino que eu apresento para vocês é o reino fungi, como o próprio nome já diz, né, inclui aí os fungos, que são seres eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, e eles são heterotróficos, né? Eles não conseguem também produzir o seu alimento, tá, pessoal? E aí eles vão absorver moléculas orgânicas lá do ambiente e a maioria, né, desses fungos vivem geralmente da decomposição da matéria orgânica do ambiente, tá? É por isso que quando você vê ali um espaço mais úmido, né, onde tem algo se decompondo, geralmente você vai encontrar algum fungo por ali, tá, pessoal? E aí nós temos a classificação, que é uma classificação mais recente, e ela é bem ampla, é como se nós tivéssemos super reinos, pessoal. E aí nós temos os 3 domínios, tá? É o domínio Arquea, o domínio Bactéria e o domínio Eucária. O que é que diz aqui, por exemplo, o domínio Arquea? Quem é que vai compor esse domínio, pessoal? É um domínio muito de seres primitivos. Por quê? Ele vai reunir, pessoal, procariontes encontrados em condição de temperatura, de salinidade ou pH desfavoráveis à sobrevivência dos outros organismos. Deixa eu clarear aqui para vocês. Esse tipo de bactéria que vive nesse domínio Arquea, eles conseguem sobreviver, pessoal, como eu mostro aí nas imagens, próximo a vulcões, né, nos geysers, né, que são água em altas temperaturas. São bactérias que conseguem sobreviver no intestino tanto de bovinos quanto de seres humanos, ou seja, são locais desfavoráveis à vida de qualquer outro organismo, pessoal. E essas bactérias primitivas do domínio Arquea, elas geralmente só sobrevivem nesses ambientes, tá? É por isso que a gente diz que essas bactérias do domínio Arquea, elas são bem primitivas e só vivem em locais desfavoráveis. Outro domínio que eu trago para vocês, pessoal, é o domínio bactéria. Como o próprio nome já diz, né, aí estão as bactérias, inclusive as cianobactérias, tá? Que é as imagens mostrando aí para vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui é uma bactéria, aqui é uma cianobactéria, aqui também é uma cianobactéria, tá, pessoal? Então é só para esclarecer basicamente isso para vocês. E o último domínio, que é o domínio eucária, que vem do grego bem, né, e o eucarion, núcleo, aí nesse domínio a gente se enquadra, né? Estão também as plantas, os fungos e os organismos que foram classificados lá como protistas. Como bem você pode ver aí nas imagens, o homem, né, os outros animais, fungos, plantas, todos nós estamos inclusos aí no domínio eucária, tá, pessoal? Bem, é basicamente isso a nossa aula de hoje, apenas para complementar o capítulo que a gente, né, tinha iniciado na semana passada, mas antes eu quero deixar para vocês uma frase que diz o seguinte, que as sementes de uma vida de estudos transformam-se em frutos do sucesso. Assistam a videoaula, estou enviando também uma atividade que dá para vocês responderem simplesmente aí pelos slides e espero que vocês me devolvam sabendo que a devolutiva dessas atividades é a nota qualitativa de vocês, tá, pessoal? Então, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.